E era caro pra caramba E você complementava a tua renda vendendo Barça, vendendo então. Barça. Mas não desistiu do Não, audiovisual. não. De maneira alguma. Assim, o audiovisual era o que eu sempre queria. Fiz teatro, bastante teatro. Dei aula de teatro, voltei para dar aula de teatro na Faculdade do Cinema de Moraes depois. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast preferido do Distrito Federal, Brasília do Meu Coração. Se você ainda não segue o nosso canal, aperte aqui para você seguir o nosso canal e clique no sininho para você receber a notificação de todos os novos episódios que a gente gravar. Também não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. E antes de apresentar o nosso convidado de hoje, eu quero agradecer o nosso apoiador, a barbearia Barba Mia, que fica ali na 202 Sul, na Asa Sul, aqui em Brasília. Eles funcionam de 9 da manhã às 8 da noite, de segunda a sexta, e de 9 da manhã às 5 da tarde, aos sábados, também lá na 202. Você pode abaixar o aplicativo deles na sua loja de aplicativo preferida e fazer o agendamento do seu serviço aí do sofá da tua casa. Quando você chegar lá, vai ser atendido prontamente com uma estrutura maravilhosa e um serviço de altíssima qualidade. E hoje muito feliz de receber aqui no Brasília do Meu Coração um convidado que tem uma trajetória construída no audiovisual, com muita experiência, sensibilidade e uma visão de cinema. Ele é diretor, produtor audiovisual e fundador da Dori Filmes. Ele chega num momento muito importante da carreira com o lançamento do filme documentário A Colisão dos Destinos, que vai estrear no dia 14 de maio de 2026. Nós vamos falar muito sobre isso. E vamos falar também sobre a origem dele, a história, os bastidores do audiovisual e o propósito e o desafio de contar histórias aí nos seus documentários, nos seus filmes que marcam muitas gerações. Doriel Francisco, muito bem-vindo aqui ao nosso podcast Brasília do Meu Coração. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Fernando Cacheta. Sim, fiquei feliz quando recebi o convite, né? É sempre bom estar perto de pessoas que a gente gosta e bater um papo contigo aqui vai ser muito bom. Só quero fazer uma primeira reclamação. Sim, Próxima vez pode trocar? Botar pô, um verde e amarelo? rapaz. É porque Esse coraçãozinho tá vermelho. vermelho, né? O coração o coração costuma ser vermelho, né, Doriel? Sabe que muita gente às vezes fala isso. E aí, cara, a gente quis manter o batimento aí dentro do nosso coração com sangue, né? Mas fica essa observação. Quem sabe nos próximos a gente coloca uma outra cor. Não, só foi para quebrar o gelo mesmo, tá bom? Eu sei. Como produtor, diretor, a gente fica muito atrás das câmeras, né? Então, Sim. quando a gente vai encarar essa câmera, a gente fica um pouquinho acanhado, digamos assim. E aí, só para quebrar o gelo mesmo. Mas Não, vamos foi lá. ótimo, foi Obrigado, viu? ótimo. Obrigado. Quebramos o gelo, que aqui é um ambiente para a gente falar livremente, né? E eu quero contar um pouquinho da tua história, antes da gente entrar nesse tema principal, que é o documentário A Colisão dos Destinos, né? O filme. É o filme ou documentário? É um documentário, né? Mas, não, assim, hoje a gente fala filme mesmo. É um documentário é, bem íntimo, bem sensível, mas é um documentário. Então, Legal. não tem atores interpretando, eu tenho pessoas reais falando de uma história real. Um Entendi. documentário. Então é documentário. Vou Isso. chamar de documentário então daqui Sim, para sim. frente. Mas antes de falar dele, nós vamos falar um pouquinho da tua história, né? Tua história antes do cinema. Você nasceu em Baixãozinho, na Bahia. Como é que foi a tua infância lá em Baixãozinho e como é que essa infância influenciou no teu olhar de diretor? Agora eu te pergunto, quem te falou isso? Ué, eu fiz o meu dever de casa aqui, né, Doriel? O Baixãozinho é um povoado. Hoje lá deve ter o quê? Umas 30 casas. Fica a 70 quilômetros da cidade de Campo Alegre de Lourdes, é no interior da Bahia, onde mora só minha família. Então, Baixãozinho foi meu bisavô que chegou ali, comprou umas terras, e são três povoados: Baixãozinho, Baixão Novo e Baixão Grande. O meu bisavô ficou no Baixão Novo, o meu avô foi pro Baixãozinho,
E um irmão do meu avô foi para Baixão Grande. Então, esses três povoados é a mesma família, só a família do meu avô. É, fica bem isolado, né? Fica a 70 quilômetros da cidade, então a minha infância foi toda na roça mesmo ali. Quando eu vi televisão a primeira vez eu tinha 16 anos. E foi uma televisão que me encantou, né? Então como se diz, a probabilidade de ser artista era praticamente zero, de entrar nesse mundo da cultura, do audiovisual, praticamente zero. Eu lembro que a gente estudava em um povoado chamado Angico dos Dias, que fica uns 10, 12 quilômetros do Baixãozinho. A gente ia montado a jumento, bicicleta, era a escola mais próxima, ficava no Angico dos Dias. E aí foi no Angico, né? Quando chegou a primeira televisão lá, e assim, ainda olhando da janela de um amigo, né? De um Uhum. conhecido lá. Aí você começa a ver, se encanta, e aí, como se diz, depois, em 98 eu vim para Juazeiro já com o intuito mesmo de ser artista, só que não sabia por onde começar. Comecei fazendo teatro, desculpa, e aí fui fazer figuração no filme Eu, Tu e Eles. Eu E lembro aí desse filme. E aí, quando eu vi toda a estrutura, eu falei, pô, não Eu quero quero ficar fazer na, isso aqui. não quero ficar na frente das telas, eu quero ficar atrás. É E 70 come- quilômetros de Juazeiro, Baixãozinho? Não, de Campo Alegre de Lourdes, Ah, que é a minha cidade. Juazeiro fica que é quase é o 500, interior da Bahia, bem, interior. bem sertão da Bahia ali Isso. mesmo. É norte da Bahia, divisa com o sul do Piauí. Então é um povoado da tua família, Isso. Baixãozinho. Tá todo mundo Totalmente. lá até hoje? Todo mundo. É assim, eu venho de uma família de 12 irmãos, né? Hoje somos 9 vivos, dois faleceram criança, outro faleceu aos 42 anos. E todos os meus irmãos moram lá. Todos. Eu sou o único que mora aqui em Brasília. E aí, assim, não abandono, vou 2, 3 vezes ao ano. é, e tem datas específicas, né? Geralmente é final ou início de ano. E no meio do ano, que aí não pode perder, que é aquele período que meus irmãos estão fazendo farinha, Hum, tapioca, que lá a gente chama tapioca mesmo, a goma, que é quando vão arrancar mandioca. Aí é o período que eu gosto de ir para participar dessa. entendi. Porque lá não é nem um município, né, Doriel? É um lugar de vocês, Sim, né, da tua família, que como se fosse uma, sei lá, uma fazenda, uma grande fazenda, não chega a ser. ou várias, como é que eu posso dizer, várias chácaras, não sei, que formam esse povoado. Fernando, é um Ela- povoadozinho mesmo, assim, tem só uma rua. Uhum. Inclusive tem um vídeo no meu Porque não tem Instagram. estrutura nenhuma Não, de município. não tem. Tipo, não tem vereador, não tem prefeito, não tem nada. É vocês que cuidam lá. A família Sim, que cuida de tudo. tem o prefeito que é na cidade, fica na cidade. Meu pai foi vereador lá por um período, né? Mas assim, o pessoal lá vive da, da, da agricultura, né? Então, quando chove, por incrível que pareça, graças a Deus, esse ano foi um ano que eles chamam lá de inverno bom, então choveu bastante, então se plantou o milho, o feijão, a mandioca, e aí tem uma boa É uma colheita. colheita boa. Isso. Mas E, a fonte de e recurso de antes lá. da televisão, dessa paixão do cinema, qual era teu hobby lá? O que que vocês faziam para se divertir lá em Baixãozinho? Cara, Jogava bola? bola de meia, não sei se sabe o que é, né? Sei. Eu jogava bola de meia, pegava uma meia rasgada, Pra mim enchia encher de. de coisa, né? Ficava enrolando uma meia na outra. Exatamente, que não, assim, não tinha bola Uhum. mesmo. E muitas brincadeiras mesmo que a gente inventava. Lá no Baixãozinho tem a serrinha, que é uma serra que fica do lado, e a gente fazia os próprios carrinhos com o pneu de madeira mesmo, e abria uma estradinha assim, descia, que era uma brincadeira. Bem, bem bacana. Via todo quebrado, né? Então, mas Porque Baixãozinho é assim, quando eu, quando eu fico, se eu ficar um ano sem lá, eu fico estressado. É o que me estressa. Então, eu preciso voltar para para ter paz, entende? E aí deve ser uma festa quando você chega lá, tua família. Porque o tempo sem te cara, ver, né?
O pessoal deve ficar emocionado quando estiver retornando lá todas as vezes. Lá tem muita criança, né? Eu tenho um monte de sobrinhos, Ah, monte mesmo. E eu acho que eu sou o tio do coração, né? Então, quando eu chego lá, a gente até brinca, né? Então, hoje, quando eu chego lá, a gente faz um dia da pizza. Aí a Manu, que é minha sobrinha neta afilhada, ela que é responsável. Aí eu falo, Manu, tu organiza ela. Pode chamar todo mundo? Chama todo mundo. E aí ela que organiza, a gente faz um dia da pizza, faz um dia do sorvete. E tem um dia, tem uma cidade próxima lá, que é uma cidade do Piauí, que chama Caracol, que aí tem pizzaria. E um dia a gente marca um dia para levar a criançada para a pizzaria lá. Que legal. assim, as maiores festas. Fora a expectativa da criançada quando a gente vai, fica esperando os Leva um brinquedos, presentinho, sabe? né? Ah, todo mundo. E aí fica aquela coisa assim, tem os que eles falam, os preferidos, que é quem escolhe primeiro, né? Mas essas são as coisas que mais me faz bem, né? Legal. No Baixãozinho. Hoje meus pais já não estão mais entre nós. Minha mãe faleceu em 2013, meu pai em 2022. E só os irmãos que estão lá, e sobrinhos E o mesmo. que que o Baixãozinho tem que o dinheiro não compra? Ixi, paz, verdades, família. Legal. Pô, tu tá. Não, tô tentando entender aqui a tua trajetória. E lá você Tu falou viu o que trailer do documentário, né? Bate-Papo Baixãozinho. Que essa frase é da minha sobrinha, a Itamara, que fala. eu dei uma olhada no povoado lá. Dei uma olhada no povoado lá e vi que vocês têm essa, como você mesmo comentou, de fazer farinha. Tem uma fábrica de Uhum. farinha lá. Essa farinha vocês fazem lá só para consumo próprio ou vocês vendem isso? Como é V- que é esse período lá de fazer as farinhas? Vende, mas não em grande escala, sabe assim? Não é aquela produção em grande escala. É mais para consumo. Mas vende pouca coisa. É, assim, é quase uma festa nesse período, né? É mais para reunir todo mundo. É, É tipo e aí reúne todo o mundo. mineiro que vai para fazenda para fazer pamonha, vai a família inteira, colhe o milho lá, faz pamonha, distribui para a família e se Uhum. sobrar vende um pouquinho lá para fazer uma renda. É por aí a produção lá de farinha do E eu Baixãozinho. vi que lá também tem uns poetas de cordel. São da tua família. Sim, sim, são meus primos. É. Meu irmão mais velho também é poeta. Então tem É, muita gente que está na cultura aí, pessoal produzindo coisas. sim. Na verdade, eu tinha um tio-avô, Paulo Bilino, Emiliano, que eram os tios que sempre tiveram o cordel, sabe? Que eles falavam repente, né? Aí depois você vai vendo o cordel. E com uma facilidade muito grande de rima mesmo, do poema, o poema sai fácil. Hoje tem uns primos lá que são muito bons mesmo. Tem um que é o Marciano é um pouquinho fora da curva, assim, quando a gente fala, né? Então já lançou uns três livros de poesia. É um, assim, tenho uma admiração muito grande por ele, sabe? E mesmo estando lá, é um É uma diferencial, sabe? vitória, né? Porque é um Sim, local sim, bem simples. exato. E aí você participou desse filme Eu, Tu e Ele, se apaixonou ali pelo audiovisual. E qual foi o próximo passo? Como é que foi os primeiros obstáculos aí nessa tua caminhada para seguir esse rumo do audiovisual? Então, quando eu vi televisão pela primeira vez, eu decidi que ia ser artista, né? Mas até então eu queria ser ator. E aí, assim, ser ator no Baixãozinho, sem não Estrutura, não tinha, tinha sem estrutura. estrutura nenhuma, sem conhecimento, sem fontes para estudo e tal. Você E aí tinha eu, que ir para a capital, aí eu vim para Juazeiro, não dava para ir para capital, eu vim para Juazeiro, que é uma história também meio. mas já é uma cidade grande, Sim, Juazeiro. sim, Juazeiro na Bahia, né? Sim. E aí lá eu comecei a fazer, comecei a fazer teatro e foi o filme pra lá e eu fiz figuração, aquela figuração que você não aparece, né? Uhum. Você sabe que tá ali, que fez, mas você não consegue se identificar. E talvez se alguém for me procurar não vai achar porque eu tinha cabelo pequeno, tá? Era magrelo, sabe? E aí quando começou, e aí eu ia todo dia que eu ficava sabendo onde que era o set, eu ia bater lá.
mesmo que eu não estivesse, você não tá não, não, eu vim pra ver. E aí comecei a ver os bastidores e tal. E aí ali eu decidi que não queria mais ser ator, queria estar nos bastidores. E aí fiquei em Juazeiro, fiz ensino médio em Juazeiro. E aí eu vim para Brasília para fazer arte cênica. Eu sou formado em arte cênica. Aí fala, você é ator de formação? Sou ator de formação. Mas eu não fiz arte cênica para ser ator, para atuar. Eu fiz arte cênica para dirigir atores. Entendi. E você fez artes cênicas aonde aqui? Eu comecei o NB Uhum. e aí migrei pro do Sino. O NB era. O Teatro do Sino é muito famoso Sim, aqui, sim. de gerar vários atores aí para o Brasil inteiro. Legal, isso foi Exato. que época, Adriano? No início dos anos de 2000, né? Aham. Eu cheguei em Brasília no final de 2001, quando eu fazia vestibular. E aí eu passei, aí comecei a faculdade, teve a primeira greve antes de terminar o primeiro semestre. E aí foi em 2002, foi período de eleições municipais. E aí meu pai era vereador e estava se afastando porque não queria mais. E aí me chamou, falou assim, quer vir para ser candidato? E aí eu saí daqui com o intuito de ser candidato a vereador em Campo Alegre. Só Uhum. que cheguei lá, um dia depois da convenção, acabei não Não saindo conseguiram candidato. entrar na E nominata. graças a Deus, sabe? Não E, é a- fácil, viu? e Eu mesmo, já fui candidato, eu posso te dizer. e mesmo assim, eu fiquei aquela campanha, como estava em greve, é, estava em greve aqui a faculdade, eu fiquei a campanha lá trabalhando com meu pai, ajudando um primo meu que foi candidato, foi eleito e tal. E aí voltei, ainda em 2022, e aí começou outras greves, eu migrei para o Ducina, fiz Ducina, e sempre conciliando teatro com audiovisual, teatro com audiovisual. Então fiz vários curtas na brodagem, na Aham. camaradagem. Qual foi o teu primeiro produto ali que tu gerou? Primeiro, ou um curta, alguma outra, um documentário? Qual foi sua primeira produção? Você lembra? Eu lembro, chamava Olhos nos Olhos, o diretor é o Joio Carvalho Sérgio Lacerda, foi o primeiro curtinha, né, Uhum. que eu, que eu fiz, que eu trabalhei mesmo, botei a mão na massa. Legal. Ainda na brodagem. Aí depois começou um ou outro. Aí depois fiz um filme que foi muito engraçado, um filme do Pedro Lacerda, é o primeiro longa que eu fiz em Brasília, que chama Vidas Vazias e as Horas Mortas. E aí eu fui, era no polo de cinema, eu fiquei sabendo que eu, assim, sou muito. Eu quero, eu busco, Uhum. Você sabe? Eu vai acho que atrás, né? vou Você vai. atrás. Aí eu fiquei sabendo que ia ter esse filme lá e eu fui. Cheguei lá, no polo de cinema, fica lá perto, eu moro na Fercal. E aí procurei quem é o diretor. Aí, o Pedro Lacerda. Eu fui lá falar com ele, ele me olhou assim. O que que tu faz? Eu, rapaz, qualquer coisa. Que você me pedir aí, eu tô fazendo. É, e ele, chamou um cara lá, chamava Pierre, cara bem doidão, mesmo, falou, Pierre, você tem assistente? Ele, não, não tenho. Ele que vai ser teu assistente. Mas aí ele falou, o que que tu faz? Eu falei, eu faço faculdade de arte cênica. Então eu vou te botar para fazer um personagem. Aí eu fiz uma pequena participação no filme, mas fui trabalhar como assistente de platô. Assistente de platô é o cara que toca o set, dá ritmo, Ah. e chega primeiro, abre locação, Arruma tudo pros atores arruma ali. tudo, é o cara que dá o grito Uhum. do silêncio, sabe? Quando a equipe chega, ele tem que saber onde que é o banheiro, onde que é o camarim. É uma dinâmica. Então, essa escola prática, ela foi muito, muito legal. Sem dúvida. E, e aí foi meu primeiro longa que eu fiz aqui. Aí, com uma semana depois, o Pierre saiu do filme, aí eu toquei com o Pedro Lacerda. Foi um filme, assim, As oportunidades foram surgindo. isso, E é um foi muito ambiente, aprendizado. acho que a cultura ainda não é muito valorizada no Brasil. É um ambiente difícil, né? Você deve ter enfrentado várias dificuldades aí nessa trajetória. Teve algum momento que você pensou em desistir disso? Falou, não, isso aqui não vai dar certo, não, eu vou fazer outra coisa. Vou arrumar um outro emprego. Ou você Eu, falou, não, é aqui mesmo. Teve um período que não dava para viver só do audiovisual da Sim. cultura, né? Então, eu fui vendedor, vendia Barça, De que porta em de porta. porta em porta. Eu Pô, era lembro. muito legal, Aham. muito, muito, muito legal mesmo, assim. Tentar convencer alguém para investir em uma Barça era cara pra caramba. Uhum.
Então tem um período que eu conciliei vendendo Barça. Trabalhei num posto de saúde lá na Fercal, era porteiro. Para quem está assistindo e não sabe o que é uma Barça, explica aí, porque a nova geração não faz ideia do que é isso. Não. A Barça, na época, era a inteligência artificial de É, hoje. era o Era Google. o Google, era o GPT, o site GPT. Quem tinha uma Barça era. Tinha informação, né? Tinha. E ainda você recebia o livro atualizado todo ano, sabe? E aí tinha um cartão Barça que te dava acesso à internet, né? A você Uhum. entrar lá no site da Barça. A Barça era coisa do primeiro mundo, né? Era É. top de linha. E era caro pra caramba E você complementava a tua renda vendendo Barça, vendendo então. Barça. Mas não desistiu do Não, audiovisual. não. Maneira alguma. Assim, o audiovisual era o que eu sempre queria. Fiz teatro, fiz bastante teatro. Dei aula de teatro, voltei para dar aula de teatro na Faculdade do Cinema de Moraes depois. Eu sou multiplicador das técnicas do teatro do oprimido, de Augusto Boal. Fui da segunda turma de multiplicadores. Augusto Boal é um dos três maiores nomes do teatro de todos os tempos. Então, quando a gente se fala nessa questão de método teatral, a gente tem Stanislavski, Brecht e Augusto Boal, são os três para Maiores. mim, Uhum. exato. E eu tive o privilégio de ser multiplicador das técnicas dele, ter aula com ele. Viajei para o Rio algumas vezes, CTO Rio, Universidade Federal de Goiânia, aqui na Universidade de Brasília. Legal. Mas sempre bem claro para mim, sabendo, estou fazendo aqui para ter conhecimento. Sem dúvida. Quando eu vou dirigir atores, eu sei o que cobrar. Então, atores não vêm dar migué para cima de Você mim. foi adquirindo uma experiência ali em todas as áreas, né? E o que Exato. é essa tua origem humilde lá de Baixãozinho trouxe contigo que é um diferencial aí no teu trabalho? O respeito com o próximo, né, Fernando? Eu acho que o respeito é primordial. É, tranquilidade. Assim, a gente trabalha no dia a dia, a correria do set de filmagem ela é bem estressante. Sim, ninguém nunca me viu estressado em um set, ninguém nunca viu falando alto com ninguém, mesmo tendo a hierarquia de comandar o set, de filmagem, essas coisas. Sempre tem esse cuidado, essa tranquilidade, esse respeito com todo mundo. E eu acho que isso acho que isso é essência, acho que isso são princípios, sabe, que a gente nunca perde. A essência da tua família lá, né? A forma como Sim, você foi sim. criado, né? Hum. Legal. Às vezes a pessoa vê a produção ali já pronta, né? E não sabe a trabalheira que tem por trás de tudo daquilo ali, né? O que que o público não imagina que tem de trabalho ali dos bastidores e que tem? Ixi. Não, é muita É coisa. muita coisa, né? É muita coisa. Por exemplo, vou dar um exemplo. Motorista de van. Assim, pô, Para levar a galera. para levar a galera e buscar. E é um cara com responsabilidade assim Não pode gigantesca, atrasar. não pode atrasar, tem que fugir dos engarrafamentos, não pode bater a van, sabe? Tem que cuidar da vida de muita gente. E assim, pô, é engraçado. Eu trabalhei muito tempo em uma produtora grande aqui em Brasília, Fábrica Filmes. Foi uma Sei. escola também para mim. E eu recebia muitos estagiários lá, né? E era uma das coisas que eu gostava. Trazer estagiários, tal. Inclusive, hoje tem vários profissionais no mercado que me agradecem porque eu que coloquei eles, trouxe como estagiário, eles estão ganhando, tocando a vida como profissional do audiovisual, né? E era engraçado que às vezes chegavam no set e falava, ai, mas tem um carro no set? Antes do carro no set, tem um trabalho de pré-produção que tem uma equipe inteira ali cuidando para que esse carro chegue. Para quando a equipe chegar, o carro tá ali no set, sabe? Para filmar, seja um objeto de cena, seja uma xícara, antes do diretor chegar, de atores chegar, tem uma equipe inteira por trás que já deixou tudo prontinho. Por exemplo, quando eu cheguei aqui, tudo estava montado. Então teve alguém que teve esse cuidado, esse olhar de preparar tudo para que outros cheguem e dê o recado, né? Sem dúvida, sem dúvida. Qual foi nessa tua trajetória até você se tornar um diretor de grandes produções?
Qual foi a obra ali que você tocou que mais te amadureceu como diretor? Eu, foi o filme mesmo do presidente Bolsonaro, A Colisão dos Destinos, sabe? Mas não dá spoiler ainda não, nós vamos falar Não, não, dele. não. É, Só fica assistindo aí que nós vamos falar sobre isso. é porque assim, esse filme traz um contexto, assim, sabe, da possibilidade do Doriel ser um produtor, um diretor audiovisual morando no Baixãozinho? É quase zero. Quase zero. Qual era a probabilidade de eu ser escolhido para fazer o filme do presidente Bolsonaro, o documentário? Sabe? Nesse contexto, nesse mundo, tanto de diretores bons que Sem existe dúvida. no Brasil, sabe? Sem dúvida. Tanto documentaristas bons, grandes, é, e Deus providenciou que chegasse para mim assumir esse projeto. Então, isso me amadureceu bastante, é, tanto profissionalmente como pessoa também, sabe? Esse foi o. Até hoje foi o projeto, filme, assim, que tá mudando minha vida em todos os sentidos. Tanto bom quanto a outra parte também, porque você se coloca em uma posição de confronto com o segmento, com o mercado, Sem sabe? dúvida. E aí isso me amadurece mais, sabe? Também me fortalece. É porque às vezes se posicionar também pode te fechar alguma porta, né? Ainda mais no setor cultural que tem um domínio, né, de uma mentalidade mais voltada à área de esquerda, ao progressismo e tal. Uhum, E o teu caminho e fazer o filme do Bolsonaro tá te colocando num outro lado, vamos dizer assim. uhum. Antes, antes da gente. Ou melhor, vou reformular, desculpa aí. Foi mal. Tranquilo, toma água. Vou tomar água aqui. E Porque pode encher teu copo aí, meu copo já tá esvaziando. quando você decide se posicionar, você tem que estar preparado o preço que tu vai Pra pagar. apanhar. Isso. Quando eu me posicionei conservador, não é de agora, sabe? Uhum, Então, desde a campanha da Wesley Roriz, que eu já me posicionava como direito, antipetista, digamos assim. uhum, Assim, não gosto da esquerda. E eu tenho meus motivos, assim. E várias narrativas não colam pra cima de mim, de uhum, vitimismo. Pô, eu sou cara do improvável, uhum. sabe? E se eu tivesse levado esse Se vitimismo tivesse como aceitado esse rótulo, você tava sem fazer nada ainda. tava lá no É, Baixãozinho, nada contra quem tá lá, sem dúvida. porque. é, Porque mas. também é uma escolha. Você tá ali, né? Exatamente, exatamente. Mas quando você decide se posicionar, você tem que estar preparado para as consequências. E eu, assim, em nenhum momento eu me fiz de vítima, falar, pô, eu tô apanhando, não sei o quê, as coisas estão escassas. Pô, eu estava ciente do que ia acontecer. E aí, só que você pensa assim, pô, sei lá, 95% dos profissionais da área eles são de esquerda. Não é, pô, não é. Tem muita gente conservadora de direita no segmento, só que eles têm medo de se posicionar. Isso. Eu- Eu falo, Doriel, que a gente está vivendo uma escravidão moderna, que ela é calcada em dois pilares. O primeiro é o pagamento a cada ano de mais impostos para sustentar Uhum, uma máquina pública que não te entrega quase nada. E a exato. gente está aceitando isso pacificamente, vai aumentando o imposto devagarzinho, tá? Então você vai Uhum, aceitando, vai diminuindo a tua qualidade de vida para sustentar uma coisa que não sim. faz nenhum sentido para você. E Uhum, o segundo pilar é a captura da tua mente, porque se você for contra o que esse pessoal defende, você vira fascista, vira racista, transfóbico, homofóbico, tudo de ruim para tentar te desumanizar. E aí as pessoas preferem ficar quietas, exato. preferem ficar caladas, porque quem se posiciona apanha. Uhum. Eu comecei a fazer esse trabalho ali por volta de 2014, por aí. Comecei a me posicionar e comecei a observar o mercado, né? Então, quando eu via alguém com pensamento diferente, eu me aproximava de leve e falava.
começava a conversa e tal, aí se descobria. Só que a boa parte dos profissionais do audiovisual, principalmente, fala, pô, eu não quero me posicionar porque eu não vou ficar sem trabalho. E aí você vai percebendo o quanto que esse segmento também vive sob pressão e sob ameaça. E aí quando eu falo, e eu quero deixar bem claro que não só são os profissionais. Você pega grupos, por exemplo, na distribuição do filme, quem vai falar ainda, Nós vamos falar daqui a pouco. é, eu me deparei com grandes distribuidores que queriam distribuir o filme, mas não podia porque estavam sendo ameaçados, coagidos, que se você botar o filme na rua, porra, você vai se ferrar. Uhum. E assim, eu jamais quero que alguém se dê mal por causa de um projeto meu, sabe? Que o projeto não vá para frente, mas que o terceiro não se dê mal. Uhum. E aí eu saio do segmento distribuidor, vou pro segmento exibidores e é a mesma coisa. Pô, vários, Mas é vários. porque o Estado colocou os seus tentáculos em tudo. Então você vai fazer um filme, precisa do Estado. Vai distribuir o filme, o Estado está ali. Você vai exibir, o Estado está tomando conta. Você vai fazer um carnaval, o Estado está lá. Maior festa do Uhum, Brasil aí para o mundo inteiro que a iniciativa privada poderia tocar aquilo tranquilamente sozinha, porque gera muita renda, muito recurso. O Estado está lá. Então tudo que você vai fazer, então tá precisando do Estado, tá ali. E uhum, aí, como o Estado tem um lado, né? O Estado fica de um lado, você fica refém de estar junto desse lado, ou então você está fora. E aí você não consegue avançar com as suas proposições. É um pouco uhum. isso, eu acho. Sim, sim. É sufocador, né? Sim. Então você É a ir de escravidão contra. moderna. Eu vou usar uma frase do Fernando Senzala que ele fala: a agiotagem. É muita Legal. É agiotagem, muita tudo. agiotagem. Com dinheiro dos outros. Com dinheiro do Exatamente. povo. Olha só Isso que, mesmo. que nós estamos vivendo exatamente isso. Essa palavra é boa. Uhum. Agiotagem. Imagina, você é agiota com dinheiro do outro. É. Não é bom isso? É. Para quem é agiota, né? Para quem tá Isso. usando o dinheiro do outro, pô. Aí é É fácil, verdade. é fácil viver assim, Uhum. né, Doriel? Mas vamos voltar aqui. Nós Vamos. vamos falar do filme já já. Você queria ser ator, né? É tipo que a gente queria ser. Eu queria ser jogador de futebol. Mas são mercados muito difíceis, tanto de Sim. ator como jogador de futebol. Para você fazer sucesso, né? Ser reconhecido, ganhar dinheiro. São poucos os que chegam lá, né? Porque demanda habilidade, demanda também estar no lugar certo na hora certa, demanda uma Uhum. série de fatores para você vencer nesses setores. Você acabou virando diretor, foi para o bastidor, hoje é um diretor que está sendo reconhecido aí, com grandes obras. Para quem está começando, vamos pegar aquele Doriel lá de trás que queria ser ator. Hoje, com toda a tua experiência, para quem está começando, o que que você indicaria o caminho para a pessoa fazer? Estudar bastante. Não ter preguiça de nada, assim. É porque o jovem de hoje, ele quer tudo na mão, sabe? Então, Imediato. imediato. Então, se você quer se consolidar, é, cara, estudo, não ter preguiça, buscar o que você quer. Assim, não, o que mais você que vai receber na vida é não. Não, 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 não. E vão tentar, é assim, sempre é aquela coisa. Sempre tentam destruir o teu sonho para que você possa realizar o sonho de outros. E assim, eu vivi muito tempo só realizando o sonho de outros, sabe? Não me arrependo, era necessário para amadurecimento profissional, mas o caminho é estudar e buscar mesmo, não ter preguiça. Pô, tem que acordar 2 horas da manhã, acorde 2 horas da manhã. Tem que acordar 5 da manhã, acorde 5 da manhã e vá, sabe? Assim, eu vou dar um exemplo. Outro dia, tem muita gente que me procura, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Mas só quer, não faz muito esforço, Uhum, sabe? uhum. E eu sempre chamo, assim, quando alguém me procura, pô, a primeira oportunidade que eu tenho que botar no set, eu chamo, boto, veja como é o funcionamento, ensino, não tenho essa coisa de não ensinar, repasso todo o meu conhecimento para quem me procura, independente de qualquer coisa.
E aí outro dia tinha um garoto querendo muito, falei, vamos. Aí botei no primeiro set, botei no segundo, aí no terceiro ele falou, ah, mas tem que chegar às 6 horas mesmo, posso chegar mais tarde? Eu falei, não, sabe? Então, é isso, não ter Ele preguiça, não queria tanto assim. Se não ele, queria tanto. se ele quisesse muito, ele nem tinha feito essa pergunta. Ele, 5h30, Ah, ele estava Fernando, lá. quando eu lembro, eu sempre morei na Fercal, desde que cheguei em Brasília. Fercal um pouquinho afastada, o transporte muito ruim. Cara, quantas vezes eu saí à noite de lá porque eu não conseguia chegar às 6 horas da manhã no set. Eu vinha dormir praticamente no set, principalmente quando era estúdio. Posso dormir no estúdio? Porque não vou conseguir chegar às 6 horas da manhã, essa é a minha realidade. E via, pô, assim, Uhum. é o que tu quer, é o que tu deseja, tu tem que buscar, É sabe? porque todo grande sucesso exige um grande sacrifício, né, Doriel? E essa nova geração não entendeu isso ainda, por algum motivo, né? Talvez pelas redes sociais, que você fica vendo a vida das pessoas, aquela vida maravilhosa lá da praia, mansões, carros, não sei Uhum, o quê, e você acha que é fácil chegar naquilo ali, né? E não é. Às vezes é só uma grande ilusão, uhum, porque por trás tem muito trabalho, tem muito sacrifício. uhum. E você fundou a Dori Filmes. Com Isso. qual propósito? Que aí você virou já também, além de produtor, empresário. Qual foi o propósito da Dori Filmes? Eu fundei a Dori em 2016. Acho que em maio de 2016, março ou maio de 2016, não vou lembrar. É, por necessidade mesmo, assim. Chega um momento que você analisa todo o contexto de onde você está vivendo, né? Então, quando eu me deparo já, e aí, Fernando, alguém pode falar, mas o cara fez o filme do Bolsonaro, tá se dizendo direita. Cara, em 2016, quando eu fui fundar a minha produtora, eu já olhei o 360 do mercado e falei, pô, eu tô num mercado que eu tô indo de contramão, sabe? Então, Uhum, assim, é um mercado voltado para a esquerda. Eu sou de direita, eu sou conservador. Então, tudo que eu for fazer, eu vou estar com um pirizinho na mão, pedindo a benção ou algo de alguém que ideologicamente, ó, erro aqui, sem não, problema. só Pode deixar aí, foi. pode deixar. Tá tranquilo? Tá tranquilo. Aí eu já começo a quebrar É as embaixo coisas aí. aqui. É, Então, a primeira análise foi essa. Eu tenho necessidade de montar uma produtora, porque não vou passar a vida inteira dependendo de terceiros com uma ideologia diferente da minha. Então, quando eu fui fundar a produtora, aí eu fiz aquela análise. Quais os canais que eu tinha necessidade? Então, se você olhar a minha produtora, ela tem KNAI de distribuidora, tem KNAI de gráfica, tem KNAI de editora, tem KNAI, cara, todos os KNAIs possíveis dentro do segmento que está aqui próximo, de agenciamento de atores, de Uhum, produção teatral, de finalização, coloquei tudo. Por quê? Quando eu precisar de uma pessoa jurídica para responder por mim, eu tenho tudo dentro da minha produtora. uhum. E isso está me beneficiando agora, nesse momento, com o filme do presidente Bolsonaro. Sem dúvida. Então, E você falou que é um ambiente de esquerda, e é ainda, né? uhum, Mas você na minha visão, não tem um grande público de direita conservador ávidos por produções de direita e conservadores com mensagens conservadoras? Porque eu vejo hoje, por exemplo, desenhos. Os pais estão preocupados em ver o desenho antes para ver se não tem nenhuma mensagem equivocada ali que eles não uhum. queiram que os filhos assistam para poder depois deixar o filho assistir. Você não acha que tem um grande mercado aí para ser explorado? Tem um grande mercado, só que a gente está condicionado a uma gestão de esquerda que centraliza essas facilidades para a galera de esquerda, para a galera que vão levantar a bandeira, para a galera que vai, é, sabe, se beneficiar, não se beneficiar, mas que vai levantar a bandeira de alguma coisa, sabe, de alguma minoria. Não estou falando, não posso falar de minorias, mas assim, por exemplo, fazer ter um espaço para falar de um filme conservador, por exemplo, você não vai ganhar um edital público para produzir um filme conservador, pô. Isso é É. fato, isso é fato. Hoje os editais
Porque tem uma análise de mérito ali, você é derrubado na análise de mérito ali. E aí tem outra parte, assim, hoje, como que você ganha editais? Trazendo. Eu, branco e hétero, pô, minha pontuação é Esquece, é zero. zero. Esquece, Não esquece. tem Então, diversidade. nenhuma, nenhuma. Então, hoje não se tem mérito, se tem minorias, Uhum. sabe? E Mas é aí, método, né, Doriel? É método. sim, sim. E aí, aí você fica nisso, assim, ó, o filme, eu tô botando um filme no cinema que não tem um centavo. Um centavo. Dizer assim, tem R$ 10 público. Não tem, sabe? Não tem nada, pô. Eu, assim, tem dinheiro no filme, óbvio que tem alguns gastos, mas tudo bancado por mim, sabe? Uhum. Não tem nada de dinheiro público. Eu já até deixei de concorrer a editais. Eu ganhei alguns editais, e... Mas eu já não concorro, não concorro, pô. Você fica uma semana estudando um edital, vendo tudo direitinho, aí você coloca lá e você sabe que não é porque teu produto não é bom, é porque Eles não dentro querem dar visibilidade àquilo, né? também dentro do segmento e das políticas você não se encaixa. Por isso que a gente não tem muita produção conservadora no mercado. Uhum. E aí é um grande desafio. Eu até falo com o Mário Frias, que é um amigo meu, Uhum. que hoje a gente tem um desafio muito grande. Porque a esquerda sabe fazer a lágrima descer, né? No Sim, sabe? audiovisual. Então, nosso desafio é fazer a lágrima descer e tocar o coração. Então, nosso desafio é maior ainda, sabe? Então, quando a gente se propõe a fazer um produto, que ele seja muito bom. É Uhum. assim, que ele seja crível, que ele seja tanto tecnicamente quanto de conteúdo. Uhum. E o que que você está em Brasília, né? Você veio para Brasília cedo, se formou aqui e tal, sua produtora foi criada aqui. Brasília tem um ambiente favorável para o setor cultural? Ou foi mais desafiador fazer essa construção por estar em Brasília? Brasília hoje tá ali entre o terceiro, quarto maior produtor do audiovisual do Brasil, né? Falando do audiovisual, da cultura em geral. Então, São Paulo, Rio, Brasília, Pernambuco, sempre tem essa disputa Brasília e Pernambuco como terceiro maior produtor. Brasília hoje tem um fundo de apoio à arte e à cultura, o FAC, que é um dos maiores fundos de apoio à arte e à cultura do Brasil. É, Esse fundo é de onde? É Do governo federal ou do governo do do GDF? GDF, do GDF, GDF, legal. isso. Às vezes tem alguns editais com arranjos regionais que recebem dinheiro federal, mas, por exemplo, teve uns editais agora da Lei Rouanet, ou da Lei Rouanet, desculpa, da Lei Aldir Blanc, Uhum. que teve, foi dinheiro do governo federal, mas o FAC, o A Fundo de maior Apoio à parte é aqui Arquitetura, do é do GDF. GDF. Que isso possibilita muito a questão da produção em Brasília, sabe? Uhum. E assim, eu já participei de diversos projetos com o Fundo de Apoio à Arte e à Cultura. Cheguei a ganhar um edital só. Uhum. Foi um edital de conexão, que eu viajei, fui fazer um trabalho em Portugal, uma pesquisa, que foi o único que eu ganhei. Eu, Doriel, mesmo ganhei, foi isso. E os outros participei de outros projetos de terceiro, como eu disse, Uhum. realizando o sonho de outros, Sim, sim. executando o projeto de É outros. porque a tua produtora também pode ajudar outros Sim, sim. projetos, né? Com a tua experiência, Uhum. com a tua equipe lá, que tem a capacidade de ajudar a executar outros projetos. Legal, então Brasília é um grande polo, né, Sim. cultural aqui. Tem até um prêmio, eu acho, que é Tenho, aqui de Brasília. não tem, o Então, Brasília tem o maior festival de cinema do Festival cinema de Cinema, brasileiro. isso. Tem Gramados. Gramado é o festival de Gramados, ele é internacional. Do Brasil, Festival de Cinema, do cinema brasileiro, o maior de Brasília. E, assim, bomba. Eu participei do Festival de Cinema de Brasília, acho que uns 8, 9 anos seguidos. Sempre estava lá em algum projeto. Legal. E agora vamos falar do documentário A Colisão dos Destinos. Primeira coisa, por que esse nome, A Colisão dos Destinos? Por que o nome é A Colisão dos Destinos? Quando a gente começou a filmar, você começa a ver como
como que os filhos, vou falar dos filhos, e as irmãs principalmente, falam do presidente Bolsonaro. Tem uma fala do Flávio, que o Flávio fala assim, pô, várias coisas na vida do meu pai poderia dar errado. Tinha tudo para dar errado. Aí Deus não quis, Deus foi lá e falou, não, esse é meu. Deus quis, deu tudo certo. Aí você começa a perceber esse, essas colisões dentro da vida dele, sabe? Da trajetória dele. E aí já tinha rodado, já tinha filmado com o Carlos, o Eduardo, já tinha filmado com as irmãs, com o Renato. E aí fui tomar um café com uma amiga, a gente começou a conversar e tal. E eu me empolguei um pouco, comecei a falar das entrevistas, sabe? Por alto, né? Não falando do conteúdo, mas falando da simplicidade. Porra, o cara o presidente Bolsonaro, assim, quando você conhece mais e mais, você se apaixona por ele, isso é fato. Uhum. Você conhece a trajetória, o homem íntegro que é desde criança, sabe? Da responsabilidade, nunca fugir da responsabilidade que tem. E aí nessa conversa, o Rodrigo Silva, um baita de um amigo, ele falou assim, porra, por que tu não bota o nome A Colisão dos Destinos? E aí quando ele falou isso, eu falei, Faz sentido. assim, eu não quis. Inicialmente eu falei, Aí depois eu parei e falei, pô, que baita nome, sabe? E traz todo o significado do filme, sabe? Todo o significado do filme. E como é que você conheceu o Bolsonaro? Como é que foi essa história de conhecer o Bolsonaro e tomar essa decisão de fazer um documentário sobre a história dele? Pessoalmente, eu conheci o Bolsonaro, acho que em 2017, se eu não me engano. Eu fui almoçar no restaurante pertinho ali na Asa Norte, um restaurantezinho Ele nem era pequeno. presidente Nem ainda, era era presidente. deputado. Eu encontrei lá o presidente Bolsonaro e o Eduardo. Óbvio que. Aí eu cheguei, eu falei, pô, eu conheço esse deputado. Eu fui lá e falei, eu te conheço, tal, posso tirar uma foto contigo? E ele falou, lógico, lógico, tira aí a foto, tal, e esse cabelo? Sabe, veio naquela brincadeira. Só que Já fez uma passou. piada de Sim, tiozão. sim. Só que passou. Inclusive, eu nem sei se ele lembra disso, provavelmente não, encontra a gente todos os dias, né? E aí veio a campanha, 2018, assim, não me aproximei, não consegui me aproximar. Aí 2019, no início de 2019, eu encontrei o Eduardo. E aí eu lembrei disso para ele e tal, e ele falou, eu lembro tal. E no governo Bolsonaro, eu comecei a fazer algumas campanhas mesmo, produzindo. Não pela minha produtora, porque é outra história aí, sabe, que Uhum. dá muito. Mas eu produzi bastante conteúdo na campanha, na campanha não, no governo Bolsonaro. Na pandemia, eu trabalhei quase todos os dias. Viajei o Brasil inteiro na pandemia fazendo campanha, sabe? E aí a Secretaria de Cultura, na época, lançou um edital, novos roteiristas. E aí eu falei, eu vou entrar nesse edital e me escrevi um roteiro meu que chama Pula Cavalo Doido que o Vaqueiro é Duro. E entre 4.818 roteiros, ele foi o primeiro colocado a nível Brasil. Oh, legal. E aí a gente A teve uma. concorrência é grande. Sim, sim. E a gente teve uma reunião e o secretário nacional do audiovisual era o Bruno Cortez. Aí o Bruno falou assim: se alguém quiser tomar um café, estou de portas abertas. Eu falei: vou lá tomar um café com o Bruno. Moro em Brasília, ele estava em Brasília. Aí eu fui lá tomar um café com o Bruno. E o Bruno, pô, você foi o primeiro colocado, tal, não sei o quê. Peraí, vou te levar ali no Mário. Aí fomos no gabinete do Mário Frias. E aí a gente começou a ter uma amizade a partir dali, eu e o Mário Frias. Conversamos, falamos a mesma língua, tanto de segmento quanto de política, né? De ideologias políticas, sabe? De Uhum. princípios. E aí comecei uma amizade com o Mário Frias ali quando ele era secretário especial da Cultura. Cara muito, muito legal. Fale do Mário, assim, a galera fala porque não conhece bem ele, mas sabe, Uhum. Uhum. o homem que é
cara fiel aos princípios dele. Assim, eu até brinco, você é meu ídolo, Mário. É E porque o cara, quando ele tá ante o sistema, ele é massacrado na mídia, né? E as pessoas tomam a uhum, manchete do jornal como a verdade sobre aquela pessoa. uhum. E aí eu encontrei o Eduardo de novo, no dia que o Brasil estava recebendo os refugiados da China, se eu não me engano, na pandemia. O presidente Bolsonaro mandou buscar um monte de gente que estava na China. Tava preso lá porque não conseguiu Por causa viajar por causa da Do pandemia. Covid, isso, mandou os dois aviões. Aí, foi naquele período assim, o negócio mais ou Uhum. menos assim, eu encontrei o Eduardo de novo, a gente conversou por alto e tal, e aí veio a campanha, eu fui produzir a campanha do presidente Bolsonaro, eu era um dos produtores, e aí assim, vendo, mas conversando, aí nesse período comecei a falar mais com o Eduardo, principalmente. Aí passou a campanha, aí na campanha eu me posicionei bastante, me posicionei mesmo. E aí, 23 eu fui totalmente botado na geladeira pelo mercado Sem dúvida. de Brasília. E eu tava até planejando ir embora do Brasil, sabe? Ir embora do Brasil, voltar pro Baixãozinho. Ficar em paz, né, Daniel? Não, Voltar não, para sua paz. não, eu tava pensando em ir embora do Brasil mesmo, não era só pro Baixãozinho, não. Baixãozinho é outro mundo, né? Então, não é nem outro país, é outro mundo. E E aí, quando eles tomaram posse, em fevereiro, o Mário me ligou e falou assim: passa no gabinete para conhecer lá. Eu passei lá, tava indo conversando. Ele falou: e aí? Eu falei: ah, não sei, pô, não sei o que que vai dar, não. Ele falou: porra, a galera vem pra cima de tu com todas as pedras. Eu falei: tô nem aí, deixa eu Tô ver, assim, eu tô pronto. preparado. E aí eu sei que uma semana depois, eu encontrei com o Mário e o Eduardo, aí a gente conversando e tal. Aí o Mário falou assim: porra. O Duda tá querendo fazer um documentário do pai dela, pô. Tu devia ajudar ele na luz. Aí eu falei, ajudo na hora, só falar o dia. E aí a gente ficou nessa conversa, né? Não brincadeira, nessa conversa. Quem queria fazer o documentário era o Eduardo. É, Ela tinha a o... ideia de fazer o Uhum. documentário. Mas você é um E bom é- ator, viu, Doriel? Você tá imitando bem aí o carioquês do Mário Frias e o, ele e o vai ficar, sotaque do Bolsonaro ele aí. vai ficar, ele vai ficar bravo comigo. Mas não dá nada não. Mário é meu irmão. E aí o Mário falou assim, pô, o Eduardo tá querendo fazer um documentário, ajudei. Eu falei, lógico, na hora que quiser. E aí toda vez que a gente encontrava, eu tomava um café, e o documentário, e o documentário. E eu sou muito da realização, de fazer. E aí um belo sábado, o Mário me liga e falou assim, Dori, o Carlos vai estar aqui em Brasília segunda-feira. Vamos filmar, montar, o Carlos, o Eduardo e o Flávio. E vamos filmar na segunda? Eu falei, ô, já é. Não, aí ele falou, não precisa ser aquela coisa, não, vamos lá. Aí eu comigo, tá bom. Aí ele alinha com o Eduardo, tal, a gente vai filmar na casa do Eduardo. Aí eu falei com o Eduardo, aí o Eduardo falou assim, não, beleza, pode ver. Que hora pode chegar, Eduardo? Ah, a hora que você quiser. Eu falei, 6 horas da manhã eu tô por aí. Aí ele riu, falou, não, pode ser um pouquinho mais tarde e tal. Resumindo, aí assim, de um sábado, na segunda-feira a gente começou a filmar. Aí o Flávio não conseguiu devido à agenda, e a gente filmou o Carlos e o Eduardo, e aí o Nicolas ficou sabendo e foi lá e disse que queria filmar também. E a gente acabou filmando o Nicolas também no mesmo dia. E ali eu comecei. E aí quando eu cheguei lá, quando a gente chegou, toda a equipe, tô falando equipe de umas 20 pessoas no mínimo, duas câmeras, câmera de cinema mesmo, sabe? Hum. A gente tava filmando com uma das melhores câmeras que existe no mundo. Hollywood já filmou com ela e filma ainda, sabe? Lentes Uhum. boas mesmo. Assim, Coisa de qualidade. a grandeza que o documentário precisava. Merecia. Isso. E aí, filmamos na segunda. Na sexta-feira eu já viajei para o interior de São Paulo para filmar com as irmãs do presidente. A Denise, a Vânia, a Solange e o Renato. E aí filmei com o Gil Diniz lá também. Quando eu voltei de São Paulo, eu já queria fazer já queria ir para a ilha de edição para ver como que ia ficar. Bicho, montei o primeiro teaserzinho assim. Aí já é de arrepiar. Quando eu mandei pro Mário, que o Mário mandou pro Carlos, mas o Eduardo, o Carlos me ligou e falou, irmão, parabéns.
sei o que, eu, assim, não sabia que ia ficar desse jeito. E aí foi engraçado que a primeira vez que eu encontrei o Eduardo, depois desse pequeno teaser, ele falou, porra, como uma câmera boa faz a A diferença, né? diferença. Eu falei, sim, muita, muita diferença. E aí foi questão de agendar com o Flávio, com o Hélio Lopes, com o Mário também. É um E documentário contado pelos olhos de outras pessoas. Você foi coletando depoimentos de quem estava ao redor ali do Bolsonaro. exatamente. E a gente teve a cereja do bolo, que o último depoimento é do presidente Bolsonaro. Isso e essa história, ela é a história da vida toda dele, é a história do período que ele foi presidente. O- Qual é o tempo Da infância, contado desse documentário? a história é da infância até ele sendo eleito presidente. A gente não entra no mérito da presidência, dele sendo presidente. É o Jair Messias Bolsonaro. Então Não é o pega presidente. o momento da facada, que foi na Sim, campanha. sim. O momento da facada pega. É, mas é a Termina história. o documento. Não sei se pode dar esse spoiler, eu nem sei se é isso. Estou fazendo só uma pergunta, você responde se achar que convém. O documentário termina com a eleição dele, ele sendo eleito. Termina ele sendo eleito. Isso. Eu não vou falar de que forma, né? Mas Sim, termina é ele sendo isso. eleito. Tudo bem. É, e assim, como eu estava concluindo, e a gente teve a cereja do bolo da última entrevista ser do presidente Bolsonaro. Por quê? Eu já tinha todo um contexto. Eu já sabia. Bicho, eu tenho uma memória da bexiga, assim, em termos de. Eu filmo contigo, você fala, ó, mais ou menos no minuto 35 o Fernando falou uma coisa muito boa. Cara, isso é assim, Fica não, marcado, você fica grava. marcado. Então eu sabia muito bem o contexto dos filhos, eu sabia muito bem o contexto das irmãs, sabia muito bem o contexto dos irmãos. Então, filmar com o presidente Bolsonaro foi aquela coisa assim que Deus providenciou. Deus providenciou naquele momento. Então, eu sabia como dar o tom para o presidente. Óbvio que ele é super esperto, tal, fugiu de uma coisinha ou de outra, mas o presidente Bolsonaro que eu queria no filme é ele mesmo, sabe? Uhum. É o presidente em si. Não Não, existe não personagem, tinha não um existe... roteiro para o personagem. As pessoas iam espontaneamente, da sua forma, respondendo ali o que você ia questionando ou contando as histórias de forma espontânea. É, Foi uma qu- coisa muito natural. exato. Quando eu vou fazer um documentário, eu faço uma pesquisa, assim. Uma pesquisa não é uma pesquisa rasa, é uma pesquisa funda mesmo. Então, é, tem toda essa pesquisa. Eu monto perguntas. Eu faço perguntas de uma forma que eu possa conduzir onde eu quero chegar, sabe? É a forma que eu quero contar. Os documentários que eu faço, eles não são jornalísticos. Eu fui totalmente dessa linha jornalística, eu vou para a linha cinematográfica, então não tem narrador nos meus documentários. Tem um personagem que conduz a história, que é um fio condutor de toda a história, e esse meu personagem não podia ser outra pessoa, a não ser o presidente Bolsonaro. Uhum. É tanto que tem até uma parte que ele brinca e fala assim: ó, eu espero que essa parte esteja no documentário. Aí fala, é lógico, seu pedido é uma ordem, capitão. E aí, então, o filme, ele tem. Cara, Fernando, você vê o filme, você vai rir, você vai chorar, você vai refletir, que é muito importante. Sem dúvida. Mas é essa mistura. É, o depoimento do Carlos, do, do Eduardo, do Renato, são todos estão. E qual foi o maior desafio de dirigir esse documentário, Doriel? Porque, além de ser da figura de um presidente, né, não é fácil fazer um documentário de um presidente da República, né, que tem uma importância gigantesca. O Bolsonaro foi o primeiro presidente de direita desde a redemocratização, né, pelo menos Uhum, na minha opinião. Né, eu acompanho política e as eleições desde da eleição de 90, né, que foi uhum. eleito o Collor. E você vai lidar com um monte de entrevistas, tem muita gente importante também, deputados, tem a família, tem o ego das pessoas. Qual foi a maior dificuldade aí de dirigir essa galera toda para construir esse documentário? Para dirigir eu não tive dificuldade não, porque eu não encontrei ego, sabe? Eu encontrei simplicidade demais. Você visita a família do presidente lá no interior de São Paulo, as irmãs, nossa, a simplicidade, a humildade, o carinho que tem, a leveza que é, sabe?
tanto das irmãs como do Renato. Nossa, o Renato é um baita de um ser humano, bicho. É um baita de um ser humano. Aí você percebe o porquê o presidente Bolsonaro é essa figura, é esse homem, assim, que. Pô, ele até vai lá, pô, Tem uma humildade ali, né? assim, Ele é uma pessoa humilde. muito, muito, muito. Então, tem toda essa essência da família, sabe? E assim, eu me identifiquei muito com a família do presidente. Eu não estou falando do Jair, eu estou falando das irmãs, do irmão, dos filhos, sabe? Me identifico muito porque tem uma simplicidade muito grande, tem uma humildade muito grande. Então, não tem ego, assim. Não, na boa, não tem ego. Você não lidar com pessoas prepotentes, com pessoas arrogantes. Você lidar com pessoas simples que vai brincar contigo. Pô, se eu não posso falar as brincadeiras que rolaram Pode, conta os bastidores. A gente vai querer saber pelo no, menos um, Doriel. nos bastidores, assim, Porque o bastidor não vai sair no documentário, ou vai? Tem não, cenas de não, bastidor não, no tem documentário. não, tem não. Então você tem que contar aí uma pra gente. E, E aí, então foi muito leve dirigir, foi muito fácil, óbvio que eu tenho toda uma equipe que proporciona toda essa leveza, sabe? A equipe do documentário é fantástica, é fantástica. Então tem um excelente produtor, tem um excelente diretor de fotografia, o pessoal de maquinária elétrica, as maquiadoras, todo mundo, cara, assim, é pessoas, assim, que você se apaixona da primeira vista, amor à primeira vista, sabe? Óbvio que eu trabalho com eles há um bom tempo mesmo. E aí eu não tive essa dificuldade. Sabe qual foi a minha dificuldade? Hum, Meu perrengue? A conte. edição, a montagem. Você tem mais de 20 horas para chegar em 1 hora. Então corta o coração, bicho. Tem Você que fala, cortar partes que tem você poderia ser exatamente. importante estar ali. E aí a minha equipe de finalização, que são fantásticos, aí esses caras que me aturaram várias noites, que a gente até apelidou, que o documentário tem gosto de pepperoni, porque Comendo pizza. todo dia era pizza de pepperoni. Assim, também leve o Pablo, o Marwadaí, o Tuílio e o João, foram os quatro, assim, que viraram noites comigo ali, eu enchendo o saco. Eles até ficam, pô, sacanagem. Eu falei, vai tocando. Aí quando eu chegar, falar, não, tem uma parte que tá melhor do que essa, vai, troca, edita, sabe? Essa foi a minha maior dificuldade, assim. Não por ter coisas boas demais da Uhum, conta, uhum. sabe? Isso Então, também foi o que mais te surpreendeu? Essa simplicidade de todos ali? Ou teve alguma coisa que nesse processo te surpreendeu? Falou, caramba, não sabia que era desse jeito aqui essa galera e tal. Ou uma pessoa específica e tal. Teve alguém que te surpreendeu ali? Uma pessoa que você não conhecia ainda e que no depoimento você falou, caramba. quando eu viajei para filmar com as irmãs e com o Renato, eu não o conhecia pessoalmente. Nem o Renato eu já tinha visto, mas não tinha intimidade nenhuma. E as Que é irmãs, irmão do Bolsonaro. exato. Quando, é assim, e aí você vai com aquele receio, com aquela preocupação, mas quando você chega lá, assim, você já vem te receber como se fosse íntimo, sabe? A Denise, que é a irmã mais velha do presidente Bolsonaro, meu Deus, é uma figuraça. Eu vou contar aqui uma coisinha dos bastidores, né? Isso, agora sim, Dorival, agora sim, conte aí. Eu gosto de pegar situações, então o documentário ele tem que ser vivo, né? Não é aquela coisa assim. Eu gosto de movimento, sabe? Eu gosto de ter planos diferentes. E a gente chegou lá, começamos a conversar. Eu combinei com o meu diretor de fotografia, Diego Sullivan. Eu falei, Sullivan, o Sullivan, o Yuri e o Marcelo. Eu falei, prepara as câmeras. A gente sempre filmou com duas câmeras. Prepara as câmeras, deixa rodando, que eu vou trazer ela para o contexto. Eu quero ela leve, solta, sem que ela perceba que esteja filmando. Depois a gente fala, tá rodando, tá, não sei o que, eu entro no, no que eu quero abordar. E aí eu fiz uma pequena bagunça na pia dela, né? Qual era a minha ideia? Denise, tal, não sei o que. Pô, devia fazer um café pra gente. Eu queria que ela fosse até a pia pra, sabe? Pra pegar Uhum. aquela coisa Preparar e descontraída, Uhum. sabe? Só que eu esqueci de combinar com o Júnior, que é um produtor. Aí, bora, tal, eu botei lá, aí entra Júnior. Pera aí só um pouquinho. Foi lá e lavou a louça.
E aí a Denise já soltou assim, o Júnior é altão, a Denise já soltou assim: Meu Deus, um homem desse tamanho sabe lavar louça? Ah, se eu fosse novinha, eu ia casar contigo, sabe? Aí começa, então, assim, são as brincadeiras, essa leveza. E aí depois o esposo da Denise chegou, aí começa as brincadeiras também. Aí ele também super leve, sabe? Uhum. A Vânia também estava junto. Eu fiz o depoimento da Vânia e da Denise junto, sabe? A Vânia é muito coração, sabe? A Denise é muito brincalhona. A Solange nossa, é um depoimento melhor do que E o teve outro. algum bastidor que te marcou de uma forma especial no lado emocional da coisa? Que foi tudo muito descontraído, né? O pessoal humilde, bem receptivo, descontraído e tudo, brincalhão. Mas teve algum bastidor ali que você te emocionou? Sim, eu acho que é impossível você ver o depoimento do Renato Bolsonaro e não se emocionar, sabe? Assim, como ele fala, hoje o presidente tem milhões de seguidores, mas eu sou o primeiro seguidor dele. Eu sou o primeiro que fez a carreira que ele fez. Não, não sou o primeiro seguidor de rede social, mas sou o primeiro seguidor da vida dele, sabe? E aí, nesse contexto, a gente chega e esse início a gente tá dentro de um carro, porque eles falam assim, filmou dentro do carro. Cara, é tudo propósito, sabe? Uhum, Não é nada por acaso. uhum, Então, eu quero ter esse movimento, quero ter esse momento descontraído. E aí quando a gente sai do carro, tal, que a gente vai no final do dia, é uma luz bonita pra caramba. Pô, o depoimento do Renato, assim, é, cara, assim, tocante. tocante, muito, muito mesmo. São o Carlos, Uhum. caramba, o depoimento do Carlos, de reflexão, sabe? Do Eduardo, é, é muito, sabe? É muito, assim, tem Tem que coisa, assistir. tem que Tem que assistir pra assistir ver. para ver. Exatamente. Dia E 14 de maio. 14 de maio. Você falou dos filhos, né? Os filhos do Bolsonaro, todos acabaram também indo para a política, né? Uhum. Tirando a filha, os filhos homens, todos foram para a política, né? E todos devem ter dado depoimentos aí no documentário. Teve alguma característica de algum deles que te marcou, te tocou, que você observou, que você não sabia que ele tinha aquela característica? Eu, eu já acompanhava os filhos do presidente Bolsonaro há um bom tempo, né? Então, quando você acompanha, você gera uma admiração. Então, já tenho uma admiração muito grande deles. Só vieram me confirmar algumas coisas. Por exemplo, a análise que eu faço hoje do. Não existe ninguém nesse mundo que protege o presidente mais do que o Carlos. Não existe ninguém nesse mundo que defende o presidente mais do que o Eduardo, sabe? Então, essa é a minha análise como pessoa. Uhum. Como, assim, eu não posso dizer que sou tão próximo, mas é, tenho um carinho muito grande por eles e eu sei o carinho que eles têm por mim, sabe? É, cara, o Eduardo é fora da curva, né, bicho? O Eduardo é fora da curva mesmo, assim, em tudo. É um cara atencioso, mesmo na correria dele, sabe? É, cara, é difícil Avaliar tudo isso. avaliar tudo isso, mas Eu vou dar uma acelerada aqui, Doriel, porque a gente está chegando aqui no teu tempo também. Estou preocupado que ainda tinha muita coisa para a gente Então conversar e para vamos perguntar lá. aqui. Deixa eu falar menos. Esse documentário. Não, você pode falar quando você quiser, não tem problema. O documentário, ele busca. Qual é o retrato que ele quer trazer para quem vai assistir? É um retrato do Bolsonaro político, do Bolsonaro humano ou do Bolsonaro histórico, nessa trajetória toda dele, da infância até o momento dele virar presidente? Esse, Qual é o esse, foco esse, principal? esse foco principal não é o foco, é o documentário, é o Bolsonaro humano. Então até costumo falar que o filme não é um filme político. O filme, ele conta,
o presidente humano, Bolsonaro humano. Porque boa parte da população conhece o presidente Bolsonaro através dos recortes maldosos da mídia. Então, a mídia, ela é boa, mas quando ela vai para o lado ruim, ela faz a vida de qualquer Estraga a pessoa reputação de qualquer pessoa. totalmente. Então, eu até falo, quem não gosta do presidente Bolsonaro é porque só conheceu ele através dos recortes maldosos da mídia, sabe? Quem conhece o presidente Bolsonaro na essência e na verdade, não tem como não gostar do cara, bicho. E é essa reflexão que você quer fazer no público quando ele assistir o documentário e sair da sessão? Sim, De conseguir enxergar o ser humano por trás do político? exatamente. Essa era a preocupação, é o objetivo. Espero ter conseguido fazer com que isso fique claro. A gente já comentou no início que se posicionar e tomar um lado poderia te fechar portas, né? Uhum. O que mais te incomoda nisso tudo? Como profissional, né? Profissional do audiovisual. Ter uma crítica honesta ou esse preconceito ideológico ali travestido de uma crítica? Esse preconceito ideológico, sabe? Porque crítica, você tem que lidar com ela. Sendo boa ou ruim, você tem que lidar com ela, pô. E quando você é maduro o suficiente, pode vir crítica, que tu vai aproveitar isso para melhorar. Agora, essa parte ideológica, sabe? De piadinhas no set. Ó, você não pode ir pro set porque descobriram que você é bolsonarista, não sei o quê. Ah, eu não quero um fascista na minha equipe. Ah, e isso sim, pô, isso me incomoda bastante. E aí, quando vem pro lado de cá, aí é assim, ah, mas a gente é profissional, sabe? Entende? Por Entendo. exemplo, eu Entendo vejo muita gente de perfeitamente. esquerda trabalhando hoje Uhum, no, fazendo as coisas do PL. Eu vejo mesmo, pô, e uhum. eu sei, e eu conheço. Aí quando você fala qualquer coisa, ah, não, mas essa pessoa aqui é É profissional. profissional. Agora do outro Ela é lado não uma boa existe profissional, profissional. ela tem Isso. técnica e tudo, né? Uhum. Entende? Isso me incomoda, O mas. Bolsonaro fez isso no governo dele, né? Porque eu sou servidor público. Uhum. O que mais tem é gente de esquerda. Sei lá, 70, 80% é gente de esquerda. E as pessoas que eram boas tecnicamente, ele permaneceram lá nos Uhum. Uhum. cargos que precisavam e tal. O Bolsonaro não fez essa troca, assim, vamos dizer, de pessoas por conta da ideologia Uhum. que a esquerda faz, Sim, sim. né? A primeira coisa que o Lula fez foi limpar todo mundo que era de direita para colocar somente pessoas de esquerda. Mesmo que a pessoa fosse excelente tecnicamente, Uhum. ela não pode participar do governo. Acho que é sobre isso que você está querendo falar, né? Exatamente. Uhum. Porque a gente valoriza o ser humano como um todo, né? Se você é bom no que você faz, bom tecnicamente, tudo bem, você vai trabalhar aqui profissionalmente e tal. Uhum. Conseguir separar essas coisas, né? Exato. Eu começo a reavaliar isso, inclusive, porque, né? Porque a gente é tão atacado quem é de direita, quando você fala. Eu sou servidor, te falei, né? Lá Aham. agora eu sou apontado, ele é o bolsonarista. E olha que eu nem fico falando de Bolsonaro. No meu ambiente profissional, eu faço o que eu tenho que fazer e vou embora para casa. Lá fora eu discuto política. Mas tem uma marca, entendeu? Uhum. De propósito, para te deixar, olha, deixa ele encostar, deixa ele afastado ali das coisas. Enfim, cara, você falou que esse documentário foi o auge da tua carreira, né? Foi o Sim. mais importante que você fez. O que esse momento representa para você que veio de um lugar tão humilde, tão distante, lá de Baixãozinho, no interior da Bahia? Como é que você se sente hoje? Você olha para trás e fala, valeu a pena? Cara, eu não sei se a ficha já caiu, sabe? Até mesmo por uma. Até brinco, alguns amigos meus chegam assim, tentando me dar uma dimensão. Eu falo, opa, peraí. Não, assim, eu sou o mesmo cara, pô, que saí do Baixãozinho, tô aqui, é, tive a oportunidade, fui agraciado, de fazer esse projeto, fazer esse documentário, contar a história do presidente Bolsonaro. É, mas não, sim, me vejo normal, Fernando. Não, sim, não, não tenho essa, quero ficar famoso.
Ah, não sei o que. Cara, minha cabeça é assim. Se eu tiver que voltar amanhã, morar no Baixãozinho, eu volto Tudo feliz. bem. Tudo bem, sabe? Assim, eu sei que é uma dimensão muito grande esse documentário. Se você, assim, pegar e criar uma narrativa. é, vou usar um termo aqui. As narrativas que existem. Bolsonaro não gosta de pobre, Bolsonaro não gosta disso, Bolsonaro não gosta daquilo, Bolsonaro não gosta disso, né? Mas aí só tolo acredita nisso aí. Sim. Porque quem E, conhece minimamente o Bolsonaro sabe que não é verdade. exatamente. E aí, tudo isso quebra todas as narrativas. Porra, por que que eles escolheram um cara lá do Baixãozinho pra dirigir o filme deles? Entende? Sem dúvida. E aí, assim, o que eu mais quero é que o filme chegue até as pessoas. Que o povo possa ver esse filme. Porque se o filme atingir 1 milhão, 2, 5 milhões de pessoas, eu vou ficar muito feliz. Que era uma das minhas missões, é fazer que essa história chegasse ao público. Legal. Você tem outros projetos, a gente já está chegando no final. Tranquilo. Tem um projeto que chama Heróis Nacionais. Qual é esse projeto? Que ele representa, né? Onde é que a pessoa pode assistir? Ele já está pronto, não está pronto, está sendo produzido? Heróis Nacionais, Filho do Brasil que não se rende. É uma série documental que a gente se propôs a fazer essa série documental para contar a verdadeira história dos heróis brasileiros. Então essa série, inicialmente, ela não está sendo produzida ainda. A gente está com um projeto parado na Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, e aí por questões de perseguição, Você já comentou aqui, totalmente perseguição. Então a gente não recebeu ainda esse projeto. É um projeto que tem verba, mas a secretaria não pagou não porque libera. não libera, a perseguição é muito grande. E aí todo mundo fica com medo de dar qualquer passo e se dá mal. E é aquela coisa que eu falei, não quero que ninguém se dê mal por causa de um projeto meu, sabe? Mas a sério, o primeiro episódio chama Portugal, Luz para o Brasil, e a gente filma em Portugal. E de lá vem contando a história é, Dom Pedro I, Dom Pedro II, Padre José de Anchieta e vários outros heróis que fizeram muito pelo Brasil e são reconhecidos ou não. Por exemplo, a gente tem um herói que a gente quer contar que chama Barão de Guaraciaba, que era um negro que tinha banco, que tinha escravos, que tinha banco e tinha escravos, e é um cara que fomentava a economia no período, sabe? Uhum, Ninguém conhece esse cara. uhum. Então, Eu são só essas. conheço Barão de Mauá, por exemplo, que é um Exatamente. outro herói também. Sim, sim, Tem a ver com a história do Brasil, então. total. Entendi. Então a gente começa, o primeiro episódio, Portugal, Luz para o Brasil. Segundo, Padre José de Anchieta. O terceiro é Dom Pedro I. Quarto, Dom Pedro II. Hoje a gente está a gente recebeu um recurso da Secretaria de Cultura de São Paulo para fazer o roteiro Dom Pedro II. Foi um recurso que saiu, os outros estão parados lá. Mas só para você entender, todo passo que a gente dá, os caras viram a nossa vida, encontra alguma coisa vinculada ao nosso nome e fica jogando. Então, Entendi. sabe por que É que a a série. perseguição ideológica, né, que a gente comentou aqui que acontece, né, especialmente nesse setor aí, da cultura. Isso. E Mas, até mesmo porque a cultura é um formador de opinião, né? Então, sem dúvida, é, sem dúvida. e a gente Não é à toa precisa, que eles foram dominar aquilo lá, e né? a gente precisa de muitos cineastas conservadores e muitos produtores conservadores para produzir conteúdo. Imagina, Fernando. E tem muitos atores famosos conservadores que estão começando a se posicionar também, que é bom, né? Exatamente. Isso é ótimo, É. isso é ótimo. Por exemplo, eu acho que é uma tendência. Então, nos Estados Unidos, você vê muitos diretores, Uhum. produtores já se posicionando, pô, se convertendo, que isso é muito bom mesmo. Se convertendo a partir de um trabalho, né? E aí teve a conversão mesmo, teve esse momento com Deus. Isso, cara, isso é Tem muitos. fantástico. O Quentin Tarantino, que é um grande cineasta, já se posicionou na direita, né? Tem o Mel Uhum. Gibson, enfim, Mel tem Gibson, vários exatamente. outros grandes Jim atores aí. Caviezel. Jim Caviezel, tem um monte aí de pessoas que estão começando a se posicionar, porque também é importante, Uhum. né? Mostrar o que que você acredita, porque é um setor que influencia toda uma sociedade. É E para a verdade. gente encerrar, Doriel, por que que o público precisa assistir a Colisão dos Destinos dia 14 de maio?
O, de maio. o público precisa assistir A Colisão dos Destinos. Primeiro, é um ótimo documentário. Segundo, você vai ver coisas lá que você nunca viu a respeito do presidente Bolsonaro. Terceiro, você vai rir pra caramba com o presidente Bolsonaro sendo ele, o presidente. Quarto, você vai chorar quando você vê as histórias do presidente. Quinto, você vai se apaixonar ainda mais pelo presidente Bolsonaro. E sexto, é um dos primeiros produtos inteiramente conservador que vai estar no cinema nacional. Talvez seja o primeiro produto do Brasil que toda a equipe técnica é conservadora e, e o público tem que ver isso para ele começar a botar na balança o que é um produto feito por conservadores e o que é um produto feito por esquerdistas, sabe? Legal. Então, o público tem que ir dia 14 de maio no cinema. Isso, chama aí o pessoal, chama aqui nessa câmera o pessoal para assistir. Pronto. Aonde é que vai estar esse filme? Onde é que a pessoa pode encontrar para assistir dia 14 de maio? Então, dia 14 de maio, em todos os cinemas do Brasil. Lembrando uma coisa muito importante: dia 22 de abril, a gente abre vendas de ingressos. O que que você vai fazer? Você vai ligar ou ir até no cinema mais próximo de você e falar: Ó, vim comprar o ingresso para o filme A Colisão dos Destinos, que eu quero ver o presidente Bolsonaro no cinema. Quero encontrar o presidente Bolsonaro agora no cinema. Então, você procura o cinema mais próximo da sua casa e fala: Ó, tem ingresso para vender? Se não tiver, providencia que eu quero ver o presidente no cinema. E hoje a gente está com Hoje temos 6 grupos exibidores fechados. A gente já passou ali das 300 salas de cinema no Brasil. E o nosso objetivo é chegar a 500 salas de cinema, porque a gente quer ser. Isso é uma aposta muito grande. E é objetivo nosso, é ser um dos filmes mais vistos no Brasil. Legal, E eu acredito que a gente vai ser. legal. E aí depende, quanto mais gente assistir, mais sala vai ser aberta para aumentar esse público cada vez mais. Agora eu vou te dar 2 desafios, Doriel, porque você é um grande ator também. Então você vai ter que chamar a galera para assistir imitando o Bolsonaro agora. Não, pai, você me E quebra, depois né? o Mário Frias, vai lá. Não, não, Eu sei que você você me quebra. consegue. O Bolsonaro vai gostar. Não, não sou imitador, não. É, Arrisca aí, Doriel, vai. não, Fernando, eu não vou me arriscar não, mas eu tenho certeza que o presidente Bolsonaro vai ficar muito feliz se você for ver o filme dele, A Colisão dos Destinos. E o Mário também, né? O Mário vai ficar super feliz, tá ali torcendo, dando todo o apoio necessário que a gente precisa pro filme ser um sucesso. Então não deixa de ir. Pô, você vai perder? Aí, ó, tá vendo? Valeu. Doriel, muito obrigado por ter aceitado vir aqui contar um pouco da tua história e falar sobre esse documentário aí, A Colisão dos Destinos, sobre a história e a trajetória aí do presidente Bolsonaro. Eu vou lá assistir, Ah, com certeza absoluta. Espero que todo mundo vá assistir. Obrigado pela sua presença. eu que agradeço. Obrigadão mesmo, fiquei muito feliz. E a gente já vinha conversando, né, um tempinho, Sim, mas agora eu fiquei muito feliz esse tempinho. Obrigado por abrir os microfones aqui do teu projeto para me receber. Quero deixar um abraço super especial a toda a equipe do filme e por reforçar mais favor, uma vez, esse filme só existe porque existe uma equipe maravilhosa por trás. com certeza. Eu não Ninguém sou faz nada. nada sozinho, né, Doriel? Precisa de um capitão ali comandando, mas tem que ter toda uma equipe por trás ali alinhada para fazer a coisa acontecer. 99% do mérito do filme é todo da minha equipe, viu? Eu sou apenas 1%. Imagina, cara. Bondade sua. Te agradeço por ter vindo mesmo, honrado com a tua presença aqui. Que bom que você veio. E se você gostou desse episódio, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, clicar no sininho para receber a notificação dos novos episódios que a gente gravar e deixa aí teu comentário se você vai assistir o filme, se você está aguardando. Depois que assistir, volta aqui e comenta o que que você achou, que a gente vai informando aí o Doriel também. Muito obrigado e até a próxima.